Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, no qual estamos estudando a revista Gente de Oração, e hoje estaremos visualizando a lição número 5, meus irmãos, que traz como tema Moisés intercede pelo povo de Deus, amém? Então, peço aos irmãos que estejam separando as suas Bíblias, para que possamos juntos estar lendo os textos que a lição vem nos apresentar. Amém? Mas antes vamos estar orando para que Deus nos dê a direção e para que possamos estar buscando cada vez mais conhecimento, que Ele nos dê discernimento e sabedoria para que possamos estar absorvendo o conhecimento que vem da palavra do Senhor. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai amado, de estarmos buscando mais conhecimento da palavra do Senhor, Pai amado. Dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria, Pai amado, e que possamos, ó Pai amado, estar adquirindo mais conhecimento, Pai amado, assim buscando mais intimidade com o Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor nos capacite, Pai amado, seja comigo, seja com cada um dos irmãos que vão estar vendo essa lição, ó Deus, e que tudo, Pai amado, seja feito para glorificar o nome do Senhor em nossas vidas, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um de nós. Eu oro assim, Pai amado, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, peço que vocês estejam pegando suas Bíblias para que possamos dar início a esse estudo, no qual nós vamos estar vendo, tendo como texto base o texto de Êxodo, o livro de Êxodo, no capítulo 32, tá ok? Vamos estar lendo a partir do verso 1. Então, Êxodo 32, a partir do verso 1. Amém? A lição tem como tema Moisés intercede pelo povo de Deus. Então vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: Amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Vai depressa, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou. Ele sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes, para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste:
multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, como esta terra que tem falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Verso 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também as escrituras, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido de vencedores, nem alarido de vencidos, mas alarido de os que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e então, acendendo-se a ira, arrojou as mãos às tábuas e quebrou-as aos pés do monte. Pegando o bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu-o a pó, que espalhou sobre a água, e deu-te beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo para que lhe trouxesse tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabermos o que lhe ter acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tiro. Deram-mo e lancei fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pôs Arão e o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, e passai e tornai a passar pelo arraial da porta de porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E disseram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele nos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peça-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Louvado seja a palavra do Senhor, meus irmãos. Então a lição, meus irmãos, nos traz como texto, esse texto base, no qual nós temos um exemplo da intercessão de Moisés intercedendo pelos pecados do povo. Naquela situação de pecado, a palavra nos traz que Deus se irou, porque o povo havia esquecido tudo o que tinha acontecido, quando Deus tirou aquele povo do deserto, depois que toda aquela situação que eles passaram, a fuga dos egípcios, a travessia do Mar Vermelho, o povo, na sua rebeldia, na sua dura cerviz, como a palavra nos traz, o povo se esqueceu. E naquela ausência de Moisés, porque Moisés estava no monte ali, resolveu fazer um Deus de bezerro, Deus de ouro, um Deus material. E Deus se irou com aquilo. E a palavra nos diz que Moisés intercedeu ao povo, Moisés rogou pelo povo, lembrando a Deus da aliança que ele fizera a Abraão, Isaque e Jacó. E assim conseguiu ali contornar aquela situação, né? Então, você vemos como é que é o poder da intercessão, como Deus
ouve as nossas orações, ouve a nossa intercessão. Aí a lição nos traz a seguinte pergunta, irmão: você intercede pelos seus irmãos? Você intercede pela sua igreja? Você intercede pelos líderes da sua igreja? Você intercede pela liderança da sua cidade, a liderança do seu estado, do seu país? Nós temos intercedido, meus irmãos? É um ponto para que nós temos que refletir sobre isso, né? A oração é o melhor ato de expressão de amor que nós podemos dar uns pelos outros, até sem o outro saber. Você ora por mim, eu oro por você, e isso é uma expressão de amor, não é verdade? A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças é uma coisa boa diante de Deus, nosso Salvador. E a lição de hoje nos desafia a isso, a esse ministério, o ministério da intercessão, e para que possamos nos inspirar nos exemplos dos homens de oração, assim como foi Moisés, né? Então, o primeiro ponto é interceder com amor. A palavra nos traz em Mateus 9:36, convido os irmãos a abrirmos a lição, Mateus, capítulo 9, a partir do verso 36. A palavra nos diz o seguinte: Jesus, vendo as multidões, compadeceu-te delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, assim, Jesus já nos dá um exemplo ali, que o amor é a virtude da excelência do relacionamento com Deus, para com o próximo. Na prática, isso quer dizer, meus irmãos, que na intercessão, a mente e o coração do crente devem ter o mesmo sentimento de Moisés, quando ele orou pelo povo e teve compaixão. Mesma coisa também com Jesus, quando viu aquelas multidões e teve compaixão e convidou os discípulos a estar orando pelo povo, né? O amor para com o povo de Deus. Nós temos um exemplo aí, onde Moisés, em Êxodo 32, expressou o seu amor para com o povo de Deus. Moisés 32, no verso 32. Moisés rogou ao Senhor, dizendo: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, senão risca-me, peço do livro que escrevestes. Moisés intercedendo a Deus pelo povo, né? Só podemos, meus irmãos, orar uns pelos outros, que é o dever de todo cristão, se nos amarmos como Jesus nos amou e como Moisés amou o seu povo ali, né? Como ele colocou ali, pedindo, intercedendo a Deus por aquele povo, o povo mesmo errando, o povo pecando, mas Moisés orou pelo povo, né? Mesmo também nós temos um outro exemplo em João, no capítulo 13, no verso 34 e 35, no qual Jesus nos dá a orientação aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se estiverdes amor uns aos outros. Amém, meus irmãos? Agora, indo para a segunda parte da lição, amor para com Deus. A lição nos diz o seguinte, irmãos: o coração de Moisés pendulava entre dois amores, e mais fortemente para com Deus. Isso nos faz lembrar o grande mandamento da lei reconhecido, vivido e ensinado por Jesus, que é o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, como está descrito em Mateus, no capítulo 22, verso 36 ao 40. Convido os irmãos a estar abrindo Mateus 22, no verso 36, que diz o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem
toda a lei dos profetas. Amém, meus irmãos? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que Jesus nos ensinou. Quando nos expressamos com nosso amor para com Deus, na confiança de suas promessas e nos concertos firmados pela sua palavra, esse amor torna-se sólido dentro de nós e frutífero em nossas orações. Isso nós aprendemos em João, no capítulo 14. Convido os irmãos a estar abrindo João 14, a partir do verso 12. João 14, a partir do verso 12, que na Bíblia nos diz o seguinte: se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre para convosco. Amém, meus irmãos? Então, Jesus já nos ensinava a orar, a estar intercedendo, estar buscando a presença do Senhor. E interceder com verdade, a próxima parte dessa lição. Nós temos aí como texto base o Salmo 51, no verso 4. Convido os irmãos a estar abrindo, Salmo 51. A partir do verso 4, que nos diz a interceder com verdade. E a palavra nos diz o seguinte: o salmista expressa o seu arrependimento e confessa os seus pecados ao Senhor. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A verdade, meus irmãos, na exposição dos fatos é indispensável em nossa intercessão. O fato deve ser exposto sem rodeios para Deus, sem camuflagem, até porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o nosso coração. Então não adianta a gente querer rodear, ou, enfim, se você se propõe a confessar seus pecados a Deus, confesse explicitamente, jogue com a verdade. É indispensável a franqueza no relacionamento com Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele quer isso de nós, Ele espera o melhor de nós. Deus quer ouvir dos nossos lábios confissões verdadeiras e humildes, assim como Davi confessou no Salmo 51, né? Salmo 51, verso 4, pequei contra ti e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Então que Deus nos capacite para que possamos também ter esse entendimento, estar confessando os nossos pecados e intercedendo sempre com verdade. E sempre, meus irmãos, a lição também nos diz o seguinte: interceder com visão e pedindo a direção do Senhor. Nós temos aqui um exemplo em Êxodo, no capítulo 33, convido os irmãos a estar abrindo, o exemplo que Moisés nos traz. Êxodo, capítulo 33, vamos ler a partir do verso 12. E a palavra nos traz a seguinte mensagem: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça, Senhor, aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés pedindo direção a Deus, né? Disse, pois, irá a minha presença contigo, pois te faze descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés, naquela conversa, naquela oração, na intercessão que ele está fazendo, ele pedindo a direção de Deus. E isso é tremendo, meus irmãos. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. A palavra nos ensina que a gente tem que estar buscando a direção de Deus, buscando a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, e que Ele nos dê a sua direção. E a palavra continua: como, pois, se saberá agora
que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por teu nome. Então Moisés disse: rogo-te, Senhor, que me mostre a tua glória. Então Moisés ali, meus irmãos, nós temos um exemplo no qual ele pede a direção de Deus, ele pede que Deus esteja sempre presente junto deles, para que eles possam estar atravessando os desafios dessa caminhada até a terra prometida. E ele roga ao Senhor que ele mostre a sua glória, que ele possa estar sempre com ele, e isso é maravilhoso, né? Todo o projeto e sonhos das bênçãos na terra prometida são jogados sobre essa condição, na presença do Senhor, e isso é maravilhoso, né? Moisés também suplica ali, irmãos, pela glória de Deus. Então ele disse, né, rogo-te que mostre a tua glória, e não pode deixar de pedir a glória de Deus. Nós temos também esse exemplo, irmão, da glória de Jesus sendo apresentado ali para os discípulos, Pedro, Tiago e João, no texto de João, capítulo 1, no verso 14, que nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Pai, como do unigênito do Pai. Amém, meus irmãos? Nós também temos exemplos da glória de Deus, na lição nos traz, em Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1. Convido os irmãos também a estarmos lendo juntos Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte, a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, uns tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, e trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava no altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Amém, meus irmãos? E nós concluímos a lição com o Salmo 104. Convido os irmãos a estarmos lendo juntos o Salmo 104, que também nos fala da glória de Deus. Salmo 104, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu me estendestes como o céu uma cortina. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe e nos capacite para que possamos, como Moisés, estarmos intercedendo pelo povo do Senhor, intercedendo pela igreja do Senhor, ainda mais nesses tempos que nós temos vivido aí, esses tempos que estamos sendo obrigados a manter esse distanciamento devido à pandemia. Então que Deus nos dê sabedoria para que possamos estar continuando firmes na caminhada, buscando orar cada vez mais, buscando tá se conectando cada vez mais com Deus, e que Ele abençoe as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, concluímos aqui essa lição. Fiquem em paz
e até a próxima oportunidade.